Muito bom dia, façamos todos um excepcional dia hoje. Bora para mais um dia, bora para mais uma mensagem. E antes de tudo, dá o like. Antes de tudo, dá o like aí, aperta o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para que toda vez que a gente suba aqui uma nova mensagem para você seja o primeiro a ser notificado, beleza? Dá o like aí, vou te esperar você dar o like. Deu like? Então bora pra cima. Já que você deu o like, você ativou o sininho, agora vamos para a mensagem. E a nossa palavra-chave de hoje é alvo. Alvo é a nossa palavra-chave. E o tema é defina prioridade. Defina prioridade. Esse é o tema. E a frase ela diz assim, aquilo que ganha foco na minha vida sempre se expande. Aquilo que ganha foco na minha vida sempre se expande. Então tudo que você foca acaba expandindo, acaba ganhando uma dimensão maior. Por isso que a gente sempre fala que você deve olhar para o alvo, olhar para o local correto, olhar para aquilo que você quer alcançar e não olhar para as circunstâncias, não olhar para a dificuldade, pois quando você tem os seus olhos mirados nas circunstâncias, nas dificuldades da vida, adivinha o que acontece? Isso expande. Então é isso que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa mente, mudar o nosso olhar para não enxergar não só com os nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos espirituais, que enxergam muito além do que os nossos olhos podem ver. E o livro de hoje está lá, o trecho de hoje está lá em 1 Coríntios 9, 26 e 27. Diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como se esmurrasse o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você para você ser um exemplo naquilo que você faz, se você tem um alvo na sua vida, se você tem uma meta, um objetivo a ser alcançado, você primeiro precisa definir as prioridades. O que você precisa de fato fazer para que isso venha a acontecer. Entende? Você precisa ter um alvo. E o seu alvo, quando você mira no seu alvo, você define as prioridades, acaba se expandindo, porque você só está enxergando o alvo. Você não olha mais as circunstâncias que você vive, você não vive por circunstâncias, você vive por aquilo que você acredita. E no livro, ele diz assim, Paulo teve uma revelação profunda sobre o propósito de sua vida, ao ser transformado por Jesus. Ele correu em direção ao alvo e a sua missão, viver para Cristo. Fica claro que nada poderia se colocar à frente desse objetivo, pois ele, obstinado, sabia que seu chamado era muito valioso. Paulo, quando ele tem esse encontro com Cristo, ali ele já determinou o que ele precisava fazer. Paulo, ele era um religioso.
E ele já perseguia os cristãos com uma certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas um dia, ao encontrar com Jesus, o seu propósito mudou, se transformou. Mas entenda, ele não estava parado, ele estava fazendo. Mesmo que trabalhando de uma forma errada, uma hora aconteceu dele enxergar o caminho certo. E muitas vezes o que você precisa definir é as suas rotas por onde você está andando, para que você venha atingir o seu alvo. Qual é o seu alvo? Se eu te pergunto hoje, você tem um alvo? Você tem algo que você quer alcançar? E é sempre como eu falo aqui, não é sobre religião, é sobre vida. A Bíblia nos traz ensinamentos profundos para que possamos aplicar nas nossas vidas e ter uma vida de paz e de prosperidade. Cabe a mim, cabe a você usar esse livro, esse manual de vida como um instrumento para que a gente possa ter uma vida mais leve. Uma vida mais leve não é uma vida fácil, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem situações difíceis. Tudo isso a gente vai ter, porque o próprio Jesus já falou que no mundo haveria aflições. E qualquer vantagem de você usar essa ferramenta que você tem, muitas vezes você tem e você não usa, é que você vai passar por mais tranquilidade por cada desafio imposto, colocado na sua vida. Essa é a diferença. E continua. Contudo, muitas pessoas vagueiam sem alvo claro, vivendo sem sentido, sem perceber o verdadeiro alvo da nossa existência na terra é Cristo. Quando estamos neles, todas as nossas áreas de nossa vida se transformam. Nossa visão, nossa mentalidade mudam. Passamos a enxergar a vida com outros olhos, com os olhos espirituais. Compreendemos que as coisas desse mundo estão muitas vezes em oposição ao plano divino. Aqui eu quero que fique bem claro para você que muitas das coisas que você vive são interpretações errôneas que você tem por causa de um padrão de pensamento, por causa de coisas que te ensinaram. E quando você está em Cristo, você aprende a olhar a vida como ela realmente é. A vida é um grande passeio. E o que a gente precisa verdadeiramente cuidar não é das coisas materiais, mas das coisas espirituais. Porque quando você cuida das coisas espirituais, as coisas materiais, elas se transformam. E se elas não se transformarem, você tem uma certeza que você está bem. Você está cuidando do que é mais precioso, a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é mais preciosa do que sua vida material. Não que você não tenha que ter bens, morar bem, ter uma casa boa, um carro bom. Você precisa e merece viver tudo isso. Mas o que você precisa entender é o que você tem de mais valor. É o mundo que mora aí dentro de você, da sua mente, das interpretações que você faz de cada situação que ocorre na sua vida. Quando você aprende a transformar esse mundo aí dentro, entender que cada obstáculo que é imposto, que é colocado na sua vida, é um obstáculo que te faz crescer e prosperar. Quando você atravessa, derruba um gigante, não acabou por aí. Quem já jogou videogame sabe que muitas vezes quando você derruba lá o mestre, sempre vai vir um mais difícil. Na vida é a mesma coisa. Quando se passa por um obstáculo, passa por um problema, você precisa entender que é uma fase que você venceu e que muitas vezes vai aparecer outras fases ainda mais difíceis e você vencerá e passará
por todas essas fases, desde que você tenha um alvo. Se você tiver um alvo e não se desviar dele, se você aprender que tudo aquilo que você olha, que você foca, expande, cresce, você vai definir alvos, vai definir prioridades que fazem sentido com a sua vida, com aquilo que você quer vivenciar. Isso é o mais importante. Aí ele continua: estar em Cristo é viver de forma completamente diferente. Isso deve refletir em todos os papéis que exercemos em nossa vida, como pais, filhos, cônjuges, profissionais e outros. Como filhos de Deus, compreendendo que nossa vida vai muito além de nós mesmos. Por isso, se desejamos alcançar a verdadeira felicidade e plenitude, é essencial fazer de Jesus o que temos de mais valioso e importante, assim como Paulo fez em sua vida. Porque Jesus, ele deveria ser tão importante para você? Porque ele é o maior mentor que você pode ter nessa existência. Ele te ensina a passar por diversos desafios. Ele te ensina a passar por cada bloqueio, por cada obstáculo, porque ele já te deixou vários exemplos de como fazer tudo isso. Sem dúvida, ele deu a sua vida por nós e remiu todos os pecados, todas as suas dores. E muitas vezes o peso que você carrega hoje é porque você ainda não aceitou que ele fizesse a transformação na sua vida. É porque você não decidiu pegar esse fardo pesado que está aí sobre os seus ombros e entregou sobre ele. Porque ele mesmo já falou para mim e falou para você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E o que você espera para que esse alívio venha sobre a sua vida? O que você espera para que você possa entregar todo esse peso que não faz sentido mais você carregar, rumo ao alvo que você quer viver e precisa viver, expandindo tudo aquilo que faz sentido na sua vida? São decisões que devemos tomar todos os dias. E continua: não sei quais têm sido as suas prioridades, mas é sempre bom reavaliar os caminhos que temos trilhado. Sendo assim, não corra como quem corre sem alvo, nem lute como se esmurrasse o vento. Não permita que nada, por melhor que possa parecer a seus olhos físicos, tome lugar de Jesus em sua vida. Faça dele o centro de tudo. Porque Jesus precisa ser o centro de tudo? Porque ele sabe como passar por todas as barreiras. Ele sabe como derrubar muralhas. Ele sabe como derrubar gigantes. Ele sabe como vencer qualquer conflito. E muitos conflitos que existem na sua vida são conflitos que estão na sua mente. São conflitos que você não consegue resolver aí dentro. E quando eu falo na sua mente, eu estou falando do seu mundo espiritual, do seu mundo das interpretações, do seu mundo mental. Quando você aprende a renovar a sua mente todos os dias para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você aprende o que realmente faz sentido, o que realmente vale a pena. Você aprende a definir as suas prioridades para que você tenha uma vida de paz e de prosperidade. É sempre como eu falo aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você decide viver a sua vida. Se é pautado olhando para os problemas e dificuldades, ou olhar para o alvo,
olhar para o alvo, trilhar um caminho, olhar para aquilo que faz a sua vida expandir e ter uma vida cada vez melhor. Tá certo, pessoal? É sobre isso, tá certo? Alvo foi a nossa palavra-chave. Tenho foco nisso. Aquilo que ganha foco na sua vida é o que vai expandir. Então, dê foco para os lados certos. Dê foco para o alvo que você quer alcançar, para que você possa ter uma vida de paz e de prosperidade, tá certo? Tamo junto. Ó, não esquece, você que chegou aqui e ainda não deu like, não curtiu, não seguiu no canal, pelo amor, né? Segue aí no canal, tá certo? Ativa o sininho para que toda vez que a gente cria aqui uma nova mensagem, você seja o primeiro a receber, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.